Falando para o tricolor do Arruda. Alô, Leonardo Boris. Alô, Edinaldo Santos. Alô, você que está ligado no Bola Rolando. 2-1 ontem. Santa Cruz no Arruda em cima do Atlético Alagoinhas, time da Bahia. E o Santa Cruz, com este resultado no Grupo A, conquistou a sua primeira vitória e vai a 5 pontos ganhos. Está na terceira colocação. O mês de fevereiro, início de março, para o tricolor do Arruda, é um final, meio e início pesado, porque o Santa Cruz coloca aí na sua bagagem o CRB na quarta-feira em Grata, 18 horas no Rei Pelé, tem o Retrô pela frente, tem o Democrata pela Copa do Brasil, depois no dia 11 tem o Sport pelo Campeonato Pernambucano, e se não bastasse... Tem data marcada já esse jogo? Não, porque o que foi adiado foi Copa do Nordeste. Ah, tá. Entendeu? Foi Copa do Nordeste. E você ainda tem um jogo pendente que é do Ibis, né? Uhum. Quer dizer, tá aí Mas esse adiado da Copa do Nordeste ainda não tem data, né? Não tem data da Copa do Nordeste. O jogo do Ibis, o jogo do Retrô, que era a primeira rodada, dia 25, próximo. Então é um mês de fevereiro, é um meio de mês pesado e um início de março também pesado para o Santa Cruz. Pois é, o Santa Cruz, rapidamente, a gente está na passada aqui, Boris, sobre o que aconteceu ontem. O Santa Cruz enfrentou um adversário, eu fiz questão de colocar isso ontem nos nossos comentários, muito frágil, tecnicamente, inclusive, inferior ao próprio Santa Cruz. O que é que fez o Santa Cruz? Partiu para cima, foi dono absoluto das ações, procurou fazer logo o seu gol, mas só que depois que o Santa Cruz marca o seu gol, o time fica, na minha opinião, exageradamente lento. Nós colocamos isso ao longo da jornada o tempo todo. Ficou faltando aquela determinação, aquela vontade de fechar logo o placar, já no primeiro tempo. E você, quando negligencia, você termina abrindo espaço para o adversário. O adversário foi e até ameaçou o Santa Cruz em algumas oportunidades, chegando a marcar um gol, primeiro com uma falha terrível do Arthur. O Arthur ontem estava muito claudicante, é um jogador importante ali no meio de campo do Santa Cruz, mas ele estava negligenciando muito, errando muito passe, e num desses passes errados, ele terminou proporcionando o contra-ataque do time do Atlético da Bahia. Resultado, empata-se o jogo, o Santa Cruz terminou transformando um jogo fácil num jogo de preocupação e sofrimento. Do aspecto de resultado, nota 10. Do aspecto de rendimento, deixou preocupações, viu, Boris? Mas o Santa Cruz vem deixando preocupações. O Santa Cruz está invicto. Aliás, eu vou trazer a palavra do técnico Raniel Ribeiro, que o Santa Cruz ele está invicto há 12 jogos. O Santa Cruz tem 5 vitórias e tem 8 empates. 7 empates. 7 empates. Mas ele fala uma coisa interessante. Vamos ouvir sobre essa questão. Primeiro, em relação aos empates, eles estavam criando uma incerteza e uma falta de confiança no nosso torcedor, e com razão. E gerou uma insatisfação muito grande dentro do clube, internamente, jogadores, comissão técnica e diretoria. Isso realmente estava nos incomodando. Foram empates que não eram para ter acontecido, não eram, contra alguns adversários que nós tínhamos toda a condição e a obrigação de ganhar. Em todos esses empates, eu tiro do Vitória. Esquece do Vitória. Esses outros 6 empates, nós sempre estivemos mais próximos da vitória do que da derrota. Então isso nos credencia a continuar trabalhando, continuar lutando, continuar contratando, as contratações pontuais para qualificar ainda mais o nosso elenco, para qualificar o grupo e tornar um Santa Cruz forte para que essa sequência não aconteça novamente. Em relação ao Lucas, vocês só veem o jogo, né? Eu estou com esse garoto desde o dia 15 de novembro e me encheu os olhos, rápido, intenso, misturado com técnica, tanto que eu não gostava do rótulo de jogador de segundo tempo. Como eu vou usar um cara desse 20 e 30 minutos? Eu tenho que usar 70, eu tenho que usar os 90 quando eu puder. E a confiança foi dada, o Lucas foi sendo decisivo na maioria dos nossos jogos e precisava do gol, de fazer o seu gol.
E queria a Deus que o destino desse a condição dele fazer os 2 gols da vitória. O primeiro, uma pintura, um golaço, né, um golaço. E o choro dele emocionou todos nós. Não sei vocês, mas eu, na hora, emocionei. E agora, ao falar, também dá uma vontade, por causa de todo o trabalho que o moleque vem desenvolvendo. O professor Raniel Ribeiro cita o Lucas Silva, porque o Lucas Silva ele terminou a temporada em baixa no Santa Cruz. Começou em alta, o cansaço dele tirou a produtividade e ele fez 2 gols, o que ele não marcava um gol há 2 anos. Olha, a gente tem que celebrar a ascensão do futebol desse rapaz. Ele está muito bem, ontem fez 2 golaços, foi fundamental nessa vitória do Santa Cruz. E é um jogador, hoje, se constituindo aí uma peça-chave, né? Aquele cara que faz a diferença nos momentos mais decisivos. A cada jogo que se passa, ele dá mais sinais da sua relevância nesse time do Santa Cruz. Parabéns ao Lucas Silva, que nós, inclusive, escolhemos como o melhor jogador da partida e não poderia ser golaço diferente. mesmo. 2 grandes golaços, tanto o primeiro pelo chute fulminante, como pela visão, pela picardia, pela inteligência que ele teve ao botar aquela bola na rede. Foi de um jogador que sabe das coisas, cara. Impressionante aquele gol. No DM, Ariel Michel Douglas. O Rian Lopes, eu disse na minha manchete, nem estreou com a camisa do Santa Cruz ainda. Ainda não, né? E o Anderson Ceará, ele está perdendo espaço. Ele tem que botar a cabeça num lugar para que melhore a forma física que técnica ele tem. E liberação da Justiça no valor de 625 mil, funcionários e futebol sendo pagos hoje. Importante isso que você colocou, porque isso aí já é parte do plano de recuperação judicial de Santa Cruz. Esse dinheiro estava bloqueado, Santa Cruz jamais veria esse dinheiro, era dinheiro para pagamento de credores, mas com a recuperação judicial anulando essas execuções, foi possível Santa Cruz pegar esse dinheiro para pagar os seus funcionários, seus atletas, não só agora, como já no mês anterior, porque o pedido foi feito lá atrás. O salário dos jogadores estão em dia, funcionários um mês atrasado.